Salve, salve, aluna e aluno. Quem é que tá aqui na área? Professor Apris fazendo uma perguntinha básica, fofinha. Tem aluno aí? Eu espero que sim. Para essa imagem aí, por favor, Adriano. Isso, para esse aluno se apropriar. Eu vou pedir para que você continue nessa imagem aí, que eu vou já para o nosso próximo slide, para que esse aluno possa se apropriar da nossa temática. Exame de urina. Você vai hoje sair daqui, ou pelo menos é a pretensão que a gente tem, que você saia daqui entendendo como o exame de urina tem tudo a ver com a qualidade da tua saúde. É isso que você acabou de ouvir. Que a tua urina fala muito de você. Que a sua urina, ela fala muito da tua saúde. Se você sair daqui compreendendo isso, você está saindo do reino da necessidade para o reino da liberdade. Para que você seja alguém que tenha um senso crítico extremamente afiado. E aí, qual é o objetivo da nossa aula? Compreender que a urina, né, ou a análise, né, ou a urinálise, ou a análise da urina, com fins de diagnóstico ou prognóstico de estados fisiológicos ou patológicos, consiste em uma subespecialidade da patologia clínica. A análise da urina é um dos métodos mais comuns de diagnóstico médico, ou seja, fazer exame de urina já pode-se dizer que é uma grande ferramenta usada pela clínica médica para saber se você está bem, se você está saudável. Porque eu queria deixar registrado uma coisa, gente. A falta de sintomas não é sinônimo de saúde. Então isso é sempre importante. A prevenção, o cuidado com você faz toda a diferença. E aí, ó, já vou pedir para o meu amigo Adriano abrir essa imagem para que esse aluno se aproprie desse... Vou apresentar assim de uma forma mais formal. Néfron, aluno e aluna, aluno e aluno, néfrons. Ele está dizendo para vocês, muito prazer em conhecê-los. Os néfrons são unidades filtradoras dos rins. Pode-se dizer, e aí vou chamar a atenção. Volta aqui comigo, por favor, Júnior. Claro que eu não vou me aprofundar nessa estrutura propriamente dita hoje, porque não é o objetivo da nossa aula. A gente vai ter uma aula futura que vai justamente falar especificamente sobre eles. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, essas unidades filtradoras, para cada rins que você tem em média 2 rins. Você pode estar se perguntando, anatomicamente um rins, ele parece mais um feijão. A aparência dele, claro, deixando bem claro, essa aparência dele de um feijão, ele está numa altura, que eu acho que não dá pra gente ver muito bem aqui, mas em próximas aulas a gente vai aprofundar. É como se você pegasse, imagina o tamanho do seu rins, é do tamanho da sua mão fechada. Fecha a tua mão, esse é mais ou menos o tamanho do teu rins. Ele tem um tamanho interessante. E ele tem uma importância singular para a garantidora da saúde do teu corpo. E a água, você vai perceber que essa relação que o rins tem com a água faz toda a diferença com a qualidade da tua vida. Então, presta atenção nas informações que vão vir agora. Então, só queria falar um pouquinho mais sobre os néfrons. Então, essa unidade filtradora, para cada rins que você tem 2 rins. Nada mais, nada menos, você tem para cada um deles em torno de 1 milhão de néfrons. Dessas unidadezinhas aqui, tá? Aqui está aumentado alguns milhares de vezes, tá? Só para vocês entenderem, tá? Então, essa estrutura aqui, ela tem uma importância gigantesca, essa cápsula glomerular, né? Então presta atenção, porque isso são informações muito, mas muito relevantes. Então, mais uma vez eu vou pedir para o meu amigo Adriano abrir essa imagem e já vou pedir para que ele deixe aí para que a gente possa ir para o nosso próximo slide. Então, qual seria a composição da urina? Então, basicamente a urina ela vai ter em torno de 95% água, tá? Em torno de 1% é ureia, que é uma excreta nitrogenada, comum nos mamíferos. Volta aqui comigo. Basicamente, a gente pode dizer que a gente tem 3 tipos de excreta: a amônia, o ácido úrico e a ureia. Normalmente, os mamíferos, qual seria a excreta que a gente normalmente usa? Pelo menos a gente pode dizer com muita tranquilidade. Justamente a ureia, tá? Por quê? Porque a amônia no nosso corpo, que é produzida a partir do nosso metabolismo, por exemplo, das proteínas, se ele ficasse no nosso corpo e não se transformasse em ureia, lá no processo que a gente, em outras aulas também vamos ver lá no fígado, esse excesso iria com certeza destruir o teu organismo, principalmente a nível até neurológico. Então, você vê como o organismo, fisiologicamente, ele é muito sábio, ele sabe realmente fazer o que deve ser feito para garantir a tua homeostasia, garantir a tua saúde. Então, fica essas dicas, fica essas informações que faz toda a diferença. Presta atenção. E aí, em torno de 3%, ó, como eu estava falando, a ureia, essa excreta, né, nitrogenada. E aqui, gente, já que eu falei a palavra excreta,
vou querer aqui deixar muito claro, pontuado para todos vocês, monstrinhos e monstrinhos do meu coração. Não confunde excretar com secretar. Pensa assim, quando eu secreto alguma coisa, é algo que é importante para o teu corpo. Por exemplo, um hormônio, ele está sendo secretado para chegar até em uma célula para receber uma mensagem. Porque os hormônios são, por exemplo, mensageiros químicos. Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque excreta, geralmente são coisas que tem que sair do teu corpo. Secretar é algo que é importante para o teu corpo e precisa ir para algum lugar. O excretar tem a ver com a necessidade de sair do teu corpo. Por quê? Porque geralmente são toxinas, são elementos que não são saudáveis. Ele está onde ele está. Tá certo? Sendo até redundante, mas é importante essa redundância para que você possa entender. É algo que não deveria estar aonde ela está. Perfeito? Então, segura essas informações. E aí, 3% vai ter aí, ó, o ácido úrico, que normalmente está muito associado, gente, fica aqui essa dica, para as pessoas que consomem muita carne vermelha. O ácido úrico pode levar a pessoa até a desenvolver um problema chamado de gota, que é um tipo de dores em áreas de articulação. E aí, por que fica essa dica? Para vocês entenderem como o que você come, infelizmente, diz muito da tua saúde, fala muito com a tua saúde. Você é aquilo que come, tá? E aí tem ali, ó, a creatina, que o excesso dela pode ser um alerta para problemas renais e outros problemas de saúde. Então, são informações que são importantes, tá? A gente tem ali o bicarbonato de sódio, aí vai entrar alguns sais minerais, né? Aí tem potássio, cloro, sódio. Então, são informações que são importantes, gente, porque isso aí vai ter uma relação até, por exemplo, com pessoas que têm problema de pressão arterial. Por quê, gente? Porque esse excesso, esse descontrole, talvez, no teu organismo desses sais minerais, por exemplo, como o sódio, por exemplo, o excesso de sódio, faz com que você tenha o quê? Tenha uma alteração na luz do teu vaso sanguíneo, no teu calibre do teu vaso sanguíneo, promovendo o quê? O aumento da pressão arterial. E até mesmo a retenção hídrica pode ser um promotor desse efeito que é tão danoso, que é tão perigoso para o nosso organismo como um todo, até para os nossos rins, que é a pressão arterial, que muitas vezes é uma doença que é silenciosa, mas que tem tratamento e que, infelizmente, mesmo tendo tratamento, mata e mata muito aqui no Brasil. Então, são coisas que eu acho que são muito importantes. Veja o gama, veja o nosso olhar aqui, cosmopolita, que a gente está tendo a partir de um assunto que aparentemente parece que não tem relação com esses outros assuntos. E você vê que tudo está junto e misturado. Então, não deixa de prestar atenção nessas informações, gente. E lembre-se, a gente está querendo tirar você aqui do reino da necessidade para o reino da liberdade. E aí, abre essa imagem aí, por favor, meu amigo Adriano, para que esse aluno possa visualizar. Então, 95% água, aí vem a ureia, depois vem aí proteínas, né, quantidades mínimas aí, vem no caso aí os íons, né, que no caso aí são os sais minerais, em torno de 3%. E aí, já vou pedir para o meu estimado amigo deixar essa imagem, porque essa eu posso garantir para você, é algo extremamente importante quando o assunto é saúde dos teus rins, saúde de você como um todo, que é alterações na urina. E aí, volta aqui comigo, por favor, produção. Você pode dizer, peraí, Apígio, quer dizer que as alterações na minha urina fala muito de como está a minha saúde? Exatamente isso que você ouviu. Fala e fala gritando. E aí, vamos então entender um pouquinho, metabolizar isso. A hematúria. O que é a hematúria? Abre essa imagem aí, por favor. É nada mais nada menos do que a presença de sangue. No caso aí, especificamente, hemácias. Vai ter... Volta aqui comigo, produção. Vai ter uma coisa que é interessante. A gente vai ter uma quantidade até... Porque não é... Gente, se o rins está com algum problema, ele não está fazendo o seu processo de filtragem. Porque o rins, na verdade, os néfros, eles são grandes filtradores. Ou seja, ele vai fazer uma seleção daquilo que deve ser excretado e daquilo que deve ser absorvido novamente pelo nosso organismo, porque ele faz bem. Porque é importante estar em níveis normais. Mas se a gente tem algum tipo de infecção, se a gente tem algum tipo de complicação, isso pode fazer que essa absorção seja inconsistente, não seja o ideal. E a presença de sangue pode ser um indicador de doenças que devem ser investigadas e que devem ser, com toda certeza, vistas por um médico especialista. Em comum, a gente cita aqui o exemplo de um médico que é importantíssimo quando a gente fala de rins, que é o nefrologista. O nome lembra alguma coisa, né?
Lembra lá que a gente falou das unidades dos rins, funcionais dos rins, as unidades filtradoras, que é justamente os néfron. Então, o nefrologista é um especialista sobre isso. Agora, outros especialistas na área médica também têm envergadura intelectual e têm propriedade, expertise para falar sobre essa temática. Mas quando você pensar em rins, pensa em nefrologista. Então, uma das alterações que pode ser um sinal de alerta para a gente chamar a atenção, porque pode estar associada a infecções e até complicações mais graves de saúde, é o sangue na urina. Tá? E claro, vou pedir já para abrir essa imagem, a presença de proteína também na urina. E aí, é engraçado que eu não sei se vocês conseguem ver aqui, tem aqui uma urina que está meio espumando, né? Porque muitas vezes detectar a presença de proteína na urina é algo que é muito sutil, que tem que ser feito através mesmo da cultura, desse exame da urina. Então, por isso que é bom estar se fazendo sempre, regularmente, essa checagem. Por quê? Porque a prevenção, gente, ela é a melhor forma de você cuidar da tua saúde. Prevenção faz toda a diferença para quem quer ter uma saúde, né, que seja garantidora do teu bem-estar. E aí, abre essa imagem novamente para que a gente possa perceber que a própria cor da urina fala muito da qualidade dela. Se ela está mais concentrada, se ela está menos concentrada, se isso é um indício de que você está bebendo muita água, se você não está bebendo muita água. Veja como a água tem uma relação muito, mas muito irrelevante, muito importante para esse momento da nossa aula. E aí eu já vou pedir... Desculpa, gente. Volta aqui comigo, por favor, Júnior. Eu não podia deixar de falar sobre isso aqui, ó, glicose na urina. O excesso de glicose na urina é outro problema que chama atenção quando a gente pensa em água, urina, rins. Por quê, gente? Pode ser um indicador muito, muito relevante de uma doença que hoje também mata muito no Brasil e no mundo, que é a diabetes. E claro, eu quero que você saia daqui entendendo que a qualidade da tua urina, o teu cuidado de forma preventiva com os teus rins faz toda a diferença. Então, nada melhor do que a gente falar sobre isso, sobre a glicose na urina. E aí, para a gente reforçar, falar sobre diabetes, tá? E a diabetes que eu vou querer chamar a atenção de vocês nesse primeiro momento, nesse primeiro instante, é uma diabetes que está associada a esse excesso de açúcar, porque também está associada a um hormônio, que é a insulina, tá? A insulina é um hormônio que é produzido no pâncreas, tá? Esse hormônio é como se fosse uma espécie de chave que abre a célula e diz assim para o açúcar, entra na célula. A deficiência dele, devido a pode ser por dois grandes motivos. Uma por questões genéticas e outras podem ser por quê? Porque a pessoa teve uma vida que não teve o devido cuidado, que fez com que a pessoa começasse a apresentar deficiência insulínica. E que muitas vezes o uso de medicamentos que têm ação justamente de diminuir a glicemia, mas às vezes a pessoa vira insulinodependente. E claro, você deve conhecer alguém, um avô, um pai, um amigo, que é dependente ou de medicamentos ou até mesmo da insulina. Então você vê que é um assunto, é uma temática que ela é muito importante, dialoga com outras áreas, principalmente com o quê? Com a área médica, né? E aí a gente pode chamaria aqui, invocaria até um outro profissional também que está associado, o próprio endocrinologista, o próprio, e aqui a gente entraria também, por exemplo, nutrólogo, nutricionista, que também são profissionais que olhariam com muito cuidado o excesso de açúcar também no sangue. Já seria essa luzinha, esse alerta. E aí, claro, reforçando a vocês, a gente teria a diabetes mellitus, que pode ser tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 de caráter genético e a tipo 2 de caráter comportamental, o excesso de alimentos que fazem com que você cause um colapso no teu pâncreas. Esse colapso que vai ocorrer no teu pâncreas pode ser visto, por exemplo, infelizmente, até em pessoas muito jovens. Pasme, existem estudos que mostram que até crianças com menos de 5 anos podem desenvolver a diabetes tipo 2. Então, fica o alerta. Não deixa de prestar atenção nessa informação. E aí, claro, eu não poderia... Não, abre essa imagem agora aí, Júnior. Júnior, não, desculpa, Adriano. Falar da diabetes insípidos. A diabetes insípidos, você pode estar se perguntando, que diabetes é essa? Uma está associada ao excesso de açúcar na urina. Essa aqui é o contrário. Vai ser uma urina muito diluída, você vai estar muitas vezes no banheiro e vai ser uma urina que ela vai ter muito excesso de água. Por quê? Ela vai ser uma urina que vai ter muito solvente e pouco soluto.
Simplesmente porque você vai ter uma deficiência de um hormônio chamado ADH, hormônio antidiurético, que é produzido lá na região da hipófise, na região hipotalâmica. Então, veja só, não tem nada a ver com a insulina, que é um outro hormônio que é produzido no pâncreas. Esse vai estar associado a um hormônio que é produzido aonde? Na base do teu encéfalo, do teu cérebro. Então, fica essa informação. Vê que coisa interessante. Aqui não tem nada a ver com açúcar, não tem nada a ver com insulina, mas sim com hormônio antidiurético, que é a diabetes insípidos. Fica essa informação porque tem diferença. E talvez numa prova futura aí que você vai fazer do teu professor, até mesmo nos futuros vestibulares da vida que você, aluno e aluna, vai fazer, irão fazer, possa ser feito esse questionamento. Então, se liga, porque é uma informação muito relevante e quentíssima. Faz toda a diferença. Invocando aqui a guisa do famoso Chico Toicinho, Francis Bacon, conhecimento é o quê? Poder. Monstrinho, monstrinha do meu coração. E aí, aquele momento fofo, muito relevante, você precisa saber. E aí, o que eu preciso saber? Abre essa imagem aí. Um assunto que é importantíssimo, tem a ver com os nossos néfrons, tem a ver com nossos rins, tem a ver com a especialidade médica, nefrologista, que é a insuficiência renal. Volta aqui comigo. A insuficiência renal, gente, ela pode ser crônica ou ela pode ser aguda. Aguda é aquela, gente, que está aqui, ó, perda rápida das funções renais. Gente, você tem 2 rins. Normalmente, você consegue tranquilamente sobreviver sem um dos teus rins, porque um só dá conta do trabalho. Só que tem um problema. Geralmente, quando há um problema em um rins, isso é sinal de que o outro também vai ter problema. E lembre-se, gente, problemas renais de caráter agudo, muitas vezes a pessoa só vai sobreviver fazendo diálise, que é algo extremamente sofrido, algo extremamente requer muito do nosso cuidado, da nossa sensibilidade, porque é um tratamento que ele requer muito, mas muita atenção de quem faz e de quem está ao redor dessa pessoa que faz. Eu estou falando algo aqui que é muito importante, que tem a ver com o cuidado de quem a gente ama, porque quem ama, cuida. Então, preste atenção de como é importante você ter um olhar sensível à insuficiência renal. E aqui falar de um assunto que a gente sempre tem que estar falando, a própria questão de transplante, a doação de órgãos. Então, as pessoas que têm insuficiência renal, muitas vezes têm que ter o quê? Vai ter a necessidade de ter um novo rins. E esse processo só se faz a partir dessa generosidade, dessa gentileza, que é de justamente ser alguém que esteja apto a entender que a doação de órgãos faz toda a diferença para quem quer o bem do próximo, para quem quer o bem de quem precisa ter uma segunda chance, alguém que precisa ter a oportunidade de ter uma vida saudável. E claro, a forma crônica, que é aquela forma que vai sendo lenta, gradual. As duas, gente, requer cuidados e requer atenção. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é você compreender que a insuficiência renal é uma temática que requer muito da nossa atenção, requer muito do nosso cuidado, porque tem a ver com a tua qualidade de vida, tem a ver com a tua saúde. Abra essa imagem aí, por favor, Adriano, para que esse aluno se aproprie desse saber. Já vou mostrar para vocês as nossas referências bibliográficas e, claro, já vou pedir para ele voltar aqui comigo, para que eu possa justamente agradecer a gigante Bárbara, como sempre mediano, sempre promovendo esse ambiente de inclusão, porque nada disso aqui vale a pena, essa mobilização, se não tiver a inclusão envolvida. Porque isso aqui é exatamente a gente valorizar as diferenças. Porque o que faz a gente ser ser humano é justamente a gente entender que somos diferentes. E essa diferença é que faz a gente ser tão parecido. E aí, claro, agradecer meu amigo Adriano, agradecer a toda a produção, agradecer a você. É isso mesmo que você está vendo, a aluna e aluno. Porque isso aqui só está acontecendo graças a você. Essa mobilização de energia é por você. E, já que eu falei tudo isso, vou já pedir, abre essa imagem aí e fui.